Aleluia. Vamos então abrir a palavra de Deus sem perder tempo, para a gente aproveitar bem o nosso tempo na presença do nosso Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 ao 13. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica está funcionando online. Não deixe de participar e de aprender da palavra de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13. Obrigado, amada. Glória a Deus. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Aleluia. Vamos orar ao nosso Senhor. Levante só um minutinho para a gente clamar ao Senhor nesse tempo, para Ele falar conosco. Esse é um momento de nós glorificarmos o nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sejam dados ao único nome que está acima de todo nome, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai, para clamar a Ti, Deus, que o Senhor fale com a sua igreja, fale conosco nesse tempo, Pai, que não seja um tempo nosso, mas um tempo seu, e que esse tempo seja um tempo único em nossas vidas, Pai. Cura, Pai, cada coração aqui, Deus, que chegou aflito. Ô Senhor, transforma, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que era ruim em bom, Senhor. Em nome de Jesus, vem com sua presença sobre cada um dos que estão aqui. Nós clamamos a Ti nesse momento, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, cubra-nos com o Teu sangue, e que o Seu poder seja derramado nesse lugar, Pai. A Tua autoridade seja derramada nesse lugar, que não seja eu falando nesse altar, mas somente o Teu Espírito Santo. E nós clamamos pelo Teu Espírito Santo nesse tempo, porque Teu é o poder, Tu é a honra, Tu é a adoração, Senhor, e somente a Ti, Deus. Eu repreendo toda a obra do maligno, tudo aquilo que não vem de Ti, oh Pai, todo espírito de divisão, todo espírito de maldade que possa vir aqui, Senhor, oh Deus, tirarmos do foco da Tua presença, tirarmos do foco da Tua palavra. Bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus, que somente a Tua palavra, Deus, sela cada porta, cada janela desse templo, Senhor, oh Deus, e vem com o Seu poder, oh Deus, ungindo no Senhor, na Tua presença, e que o Teu Espírito Santo seja derramado aqui de uma forma sobrenatural, e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas possa sair cheio da Tua presença, transformado na Tua presença, transformado pela Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus, porque Tu é a honra, a glória, o louvor por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam aquele que é digno. Aleluia. Já tinha perdido o costume de abrir o copo d'água aqui, já me molhei. Perdoem, podem se assentar, por favor, amados, na presença do nosso Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na casa dele. Hoje nós vamos tratar de um tema muito complexo, e muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas a igreja precisa mais do que nunca ouvir sobre. A igreja precisa mais do que nunca entender que nós estamos sim nos últimos tempos. Nós somos a última igreja. O tema da palavra de hoje é o arrebatamento da igreja, e nós vamos falar sobre esse tema hoje. E que em nome de Jesus
você tenha no seu coração o desejo de ir com Jesus, de encontrar o Senhor nos céus, e mais do que isso, que você possa se comportar de tal maneira para que você possa chegar aos céus e estar com Ele, estar com Cristo. Vamos a outro texto que está em Apocalipse 1. Vamos iniciar aqui já do começo do livro de Apocalipse. O Apocalipse, que é o livro da revelação, a revelação do Senhor Jesus, onde o próprio Senhor Jesus revela ao apóstolo Paulo na ilha de Pátimos, onde ele estava preso, e ali o Senhor o arrebata em espírito e o leva diante dele, diante do altar dele, e lá o Senhor traz a revelação ao apóstolo, e ele começa escrevendo às igrejas. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 em diante. Voltei-me para ver, Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como um fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as 7 igrejas, e a palavra do Senhor sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas têm uma representatividade muito grande, muito com relação aos tempos. Também as 7 igrejas podem representar, cada uma delas, o que Deus quer para nós hoje, para cada um de nós hoje, e também para o futuro, para cada tempo. Cada uma das igrejas tem um significado. Éfeso é a primeira igreja, Esmirna a segunda, Pérgamo a terceira, a 7ª, a 4ª igreja é a Tiatira, Sardes a 5ª, Filadélfia a 6ª e Laodiceia a 7ª. E cada uma dessas igrejas tem uma representatividade. A primeira igreja foi a primeira igreja mesmo, a igreja que Jesus fundou, a igreja apostólica onde os apóstolos fundaram. A segunda igreja foi a continuidade após o apóstolo Paulo. E a primeira igreja, ela foi acusada aqui na palavra, depois eu vou ler melhor, sobre largar o primeiro amor. A segunda igreja foi uma igreja que se tornou perseguida, ela foi perseguida no seu tempo, uma igreja que sofreu, mas guardou a palavra do Senhor. A terceira igreja, ela era uma igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja tolerante com o mundo, e isso não agradava a Deus. Para você ver como nós podemos se identificar com cada uma. Na primeira igreja, vamos ler rapidinho aqui, Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Isso é bom a gente você colocar no primeiro texto que eu li aqui, nos versículos do 12 ao 20, você vai ver que cada um dos itens que Jesus fala ao apóstolo, cada um deles ele vai utilizar em cada uma das igrejas, e você vai acompanhar isso comigo. O primeiro, ele fala das 7 estrelas. Anda entre os 7 candelabros de ouro, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar os homens maus que pôs à prova, os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Foi uma igreja, a primeira igreja que viu o Senhor Jesus morrer na cruz,
que viu o Senhor Jesus ressuscitar, que viu o Senhor Jesus por 40 dias com eles, realizando milagres e prodígios que o próprio apóstolo João diz que não caberia em livros, que se ele fosse escrever, não haveriam livros o suficientes para caber os milagres e prodígios que Jesus realizou nesse tempo com eles. E com o passar do tempo, a perseguição, Paulo perseguiu essa igreja, para vocês terem uma ideia. O próprio apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, depois ele vem a se converter verdadeiramente e se torna um apóstolo do Senhor. E nessa igreja Deus está aqui falando: você abandonou o primeiro amor. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Será que você continua sendo aquele cristão que iniciou aqui nessa igreja? Eu iniciei nessa igreja em 2001, 20 anos atrás. Nessa igreja, eu me converti aqui nessa igreja. Eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, há 20 anos atrás. Será que eu ainda estou nesse mesmo amor, com esse mesmo fervor? Quem me conhece ou quem me encontrar na rua aí vai ver que eu busco isso todos os dias da minha vida. É só você parar do lado do meu carro que você vai ver um louco lá, dando uns glórias lá, falando em língua sozinho, falando com Deus sozinho. E esse sou eu quando eu estou na presença de Deus sozinho, porque é melhor estar lá fazendo isso sozinho do que aqui na frente da igreja. Aqui todo mundo vai te ver, mas você é de Deus quando ninguém pode te ver. Você é do Senhor quando as pessoas não estão ao seu lado para te ver. Você é do Senhor quando você se ajoelha lá no seu quarto. É lá naquele momento que você vai clamar ao Senhor. É você e Deus. Ali você mostra se você está ou não no primeiro amor. É ali que as pessoas vão entender se você está ou não. Vamos lá para a segunda igreja, que o nosso tempo voa aqui. A segunda igreja é Esmirna, a igreja perseguida. Essa igreja foi a igreja do segundo século, onde muitos foram perseguidos. Muitos foram perseguidos. A igreja de Esmirna, o anjo das 7 igrejas, o anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui é uma igreja que buscou, que viveu. Hoje nós podemos comparar essa igreja à igreja da Ásia, à igreja do Afeganistão, à igreja da Arábia Saudita, à igreja do Egito, onde eles vão fazer um culto, as pessoas são presas, são mutiladas. Na China, pouco tempo atrás, as pessoas eram assassinadas a sangue frio pelo governo comunista. E o governo comunista ia lá, matava, e a pessoa ressuscitava. E o capitão deles, o general deles falou: se estão ressuscitando, então começa a esquartejar, que eu não quero que nenhum volte. Para você ver o tamanho da crueldade, o tamanho da falta de empatia com o ser humano. Eles não conseguem nem se converter a Deus, mesmo vendo uma pessoa ressuscitando, de tanta maldade que há no coração humano. E isso existe hoje. E nós vemos isso naquela igreja do segundo século, que são tidos como os pais da igreja, aqueles que iniciaram a teologia, que iniciaram os grandes estudos, os grandes conhecimentos da palavra de Deus, e foram perseguidos. E hoje nós vemos a igreja sendo perseguida aqui no Brasil, de forma sutil. Nós vemos aqui, essa semana mesmo, estavam lá julgando a igreja, se a igreja pode abrir ou não, mas de uma forma sutil, querendo dizer que é por causa da pandemia, que é por causa daquilo. Mas se esses juízes fossem justos, se esses juízes fossem verdadeiros, se as obras deles fossem condizentes com o que eles dizem, nós poderíamos acreditar que a intenção deles seria, sim, contra a pandemia. Eu concordo que a igreja em dados momentos teria que ser fechada por causa da pandemia, mas eu não concordo da forma que eles colocaram ali e se colocaram contra a igreja. Não, aquilo ali não era se colocar contra um ajuntamento, não era se colocar contra uma aglomeração, mas contra uma instituição em si, que é a igreja.
E isso é uma forma de perseguição. E nós vemos isso hoje, nos dias de hoje, para vocês terem uma ideia da gravidade que estamos, e de como Jesus está às portas, e de como Jesus está voltando, e de como nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós temos que ser igreja de verdade. Você tem que ser igreja na sua casa, você tem que ser igreja no ônibus, você tem que ser igreja onde quer que você estiver. E quando nós nos ajuntamos aqui, é só para encher e levar lá para fora, porque nós temos que sair daqui dessas portas e impactar o mundo. Nós temos que sair daqui e ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser aquele farol que guia as pessoas até Jesus. Essa é a nossa finalidade nessa terra. É para isso que nós estamos aqui. Você já impactou alguém no seu bairro hoje? Já impactou alguém no seu bairro essa semana? Ah não, pastor, é pandemia, tá difícil. Ah, mas você não andou de ônibus, você não foi no mercado, você não ficou numa fila de uma lotérica para pagar uma conta. Essas são as oportunidades que Deus está te dando, de você impactar uma vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. A igreja de Pérgamo, vamos para a terceira igreja. Vamos ser bem breve aqui. A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, para vocês terem uma ideia, é a cidade de onde surgiu o pergaminho. Para vocês terem, isso é muito importante, as pessoas acabam não tendo essa ideia. Na época, a prensa foi inventada em 1500, de 1500 para frente, na época de Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, onde a Bíblia começou a ser traduzida, e aí você viu que o impacto que deu até hoje a Reforma Protestante. Mas antes disso, a Bíblia era colocada ou em rolos, ou em pele de carneiro, ou em pedra, ou em papiro, ou em pergaminhos da cidade de Pérgamo aqui, que tinha uma biblioteca similar à biblioteca de Alexandria, uma biblioteca muito grande para aquela época. Então era um povo que conhecia, eles tinham estudo, tinham ciência, tinham conhecimento. E esse povo, vamos olhar rapidinho aqui a mensagem do Senhor para o anjo daquela igreja. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra do que eu falei dos primeiros versículos do capítulo 1, do 12 ao 20? Jesus vai colocando cada um dos itens que ele cita, ele vai colocando para uma igreja. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos santificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vou parar por aqui. Para vocês terem uma ideia do que eles colocaram aqui, Balaão foi aquele que a jumenta falou com ele. Se você não lembra dessa história bíblica aí, quando você acha que só o doutor Dolittle lá falava com os animais, né? Deus colocou uma jumenta para falar com ele lá, ó. E ele teve que ouvir, porque veio anjo, veio mensagem, veio confirmação, e a pessoa não escuta. E quantas vezes acontece isso com a gente, irmão? O pastor fala aqui do púlpito, vem outro irmão lá, ora por você, revela, e você não muda o seu caminho, você não muda a sua forma de viver. Vamos mudar, irmãos, vamos ouvir, estar sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes eu já tive situações onde eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas eu não obedeci. Acreditei no Waze, pastor. Oh Jesus, misericórdia. O Espírito Santo mandou virar à direita, o Waze mandou seguir reto. Na hora que eu segui reto, passou meia quadra, 14 quilômetros de congestionamento. E eu atrasado, tinha um compromisso, já estava em cima da hora e não ouvi a voz do Espírito Santo. Aí você começa a virar o Waze para o lado, tudo livre nas laterais, e você não tem para onde sair. Escuta a voz do Espírito Santo, escuta a voz do Senhor, seja sensível. A igreja de hoje está se acostumando muito a falar, pedir. Está na hora de parar para ouvir. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Vamos começar a pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo em sonho, fala comigo através do profeta que está do lado, fala comigo de alguma forma, mas fala comigo, Senhor.
Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir o Senhor, de alguma forma eu preciso te ouvir, Senhor. Deixa Deus falar com você. Aleluia, Jesus. A igreja de Tiatira, e o anjo da igreja de Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho tido isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Vamos parar aqui, não preciso nem ler o resto. Para quem é crente, quem é cristão, falou que tolera Jezabel, já está falando aqui claramente que é uma igreja que tolera as falsas doutrinas, que tolera aquilo que vem de fora, que tolera aquilo que vem fora dessa palavra. E eu quero dizer para você que se estiver fora dessa palavra, não é para tolerar. Se estiver fora dessa palavra, não serve. Se estiver fora dessa palavra, nem dê ouvidos, porque a única palavra, o único livro que nós temos aqui como carta magna de Deus para nós é a palavra do Senhor. Aqui é a revelação. Muitas vezes a gente fica esperando apenas o irmão revelar algo para a gente. Irmãos, se não tem nenhum irmão perto de você que vai revelar, leia a revelação completa. Aqui está a revelação completa. Tudo que tem aqui é revelado. Tudo que tem aqui veio do trono de Deus. Tudo que tem aqui foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que tem nessa palavra é Deus falando com você diariamente. Oh, Deus maravilhoso. A igreja de Sardes. Vamos passar para a igreja, já estamos na quinta igreja aí. Olha Deus tremendo. Oh Senhor, a igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se. Olha que palavra forte para essa igreja. Essa igreja que significa aquela igreja apática, a igreja irrelevante. É a mesma coisa, eu quero colocar aqui pra gente. Eu estou colocando aqui as igrejas, eu não estou aqui acusando ninguém, não estou aqui julgando ninguém. Eu estou aqui colocando na palavra do Senhor, e nós temos que fazer a autorreflexão de o que isso significa para nós hoje. Essa igreja aqui é a igreja apática, a igreja irrelevante, a igreja que está no meio do mundo, mas não faz diferença, a igreja que está no meio do mundo, mas perdeu o sabor, a igreja que está no meio do mundo, mas não é luz, está se igualando ao mundo, se igualando ao comportamento do mundo. Deus nos colocou nessa terra e nos manteve nessa terra para permanecermos nele, e as pessoas têm que ouvir aquilo que vem do céu. Nós somos embaixadores de Cristo, não somos embaixadores do mundo. Entendeu aí, irmão? Pegou? Pegou o que veio do céu para você? Então conexão com o céu. Recebe aquilo que vem do céu. Você é do céu. Quando a gente coloca um embaixador do Brasil lá em Israel, ele está representando quem lá em Israel? O Brasil, ele está na embaixada brasileira. Deus colocou você aqui para representar quem? Ele, o céu. Você representa o céu, você é embaixador de Cristo. Quando as pessoas olham para você, tem que olhar e falar: ó, aquele ali é de Cristo. Outro dia, antes da pandemia, pouco tempo atrás, antes da pandemia, né, pouco tempo antes, um rapaz chegou lá no trabalho, começou a falar um monte de palavrão, aí o outro olhou para ele, puxou: ó, o Ederson aqui, rapaz, que você está falando isso? Como é que você fala isso perto dele, você não tem respeito, não? Eu não falei nada. As pessoas enxergam em você. As pessoas enxergam que perto de você não vem aquilo que é do inferno. Perto de você tem que ser luz. A pessoa até muda o comportamento, olha isso. Não é você que tem que mudar o seu comportamento, não. Não é porque Paulo se fazia de tolo, aí as pessoas usam esse versículo, pastor, de forma deturbada. Não, eu tenho que me fazer para entrar lá no... Não. Você não vai ser pescador de homem levando aquilo que eles já têm. Você é pescador de homem se você leva aquilo que eles não têm. E o que eles não têm, Deus tem te enchido todos os dias aqui.
Na casa do Senhor você recebe, e é do que você recebe aqui que você tem que partilhar lá fora. Não é o que está lá fora que tem que entrar aqui para dentro, é pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a igreja boa aqui. Essa daqui é minha igreja. Oh, aleluia. Essa igreja aqui é a que eu adoro. Deus maravilhoso. A igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, ele é o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que vocês se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação e de perseverança. Eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre toda a terra, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Oh, aleluia! Essa daqui é a nossa igreja, a igreja missionária, a igreja que busca lá fora, a igreja que guarda a palavra do Senhor, mesmo tendo pouca força. E o Senhor coloca aqui um versículo chave aqui. Esse versículo aqui é muito forte. Visto que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. O que Deus está falando aqui? A hora da provação, a grande tribulação, a tribulação. A igreja do Senhor não passará pela tribulação. A igreja do Senhor não veio para sofrer tribulação. A igreja do Senhor não é Israel. Israel passará sim pela tribulação, porque Israel tem um plano de salvação diferenciado com Deus. Quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, se você ler esse texto, eu não vou nem parar para ler, pastor, por causa do tempo, mas se você ler lá, Paulo deixa muito bem claro que existe o judeu, existe o gentil e existe a igreja. São três povos, três planos de salvação de Deus. Os judeus levavam os gentios ao Senhor no Velho Testamento. No Novo Testamento, a igreja leva o gentio ao Senhor. E na grande tribulação, o judeu volta ao protagonismo, porque eles terão ali os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel 9, capítulo 24 ao 27. Você vê ali as 70 semanas de Daniel. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, você pode ver lá: quando ouvir paz e prosperidade, virá grande sofrimento sobre a terra. Quando o anticristo se manifestar, haverão 3 anos e meio de grande paz e 3 anos e meio de grande tribulação, onde o povo que se denomina de Deus naquele momento será perseguido. Esse povo será perseguido. Mas a igreja do Senhor, em 2 Tessalonicenses, esse nós vamos ler, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos ler esse daqui. Oh, Deus tremendo. Vou abrir esse parênteses aqui nas cartas. Nós vamos ler a 7ª, tá? Para você não perder aqui. Pode colocar na tela aí, Nathan? Aleluia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulos 4, 16. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode falar para o próximo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somente a Ele toda a glória. Quando a palavra em grego
Para vocês terem uma ideia, isso existe muita discussão em cima disso. Tem pessoa que fala que a igreja vai passar pela tribulação, tem aliancista que fala que o povo de Deus é um só desde o começo, mas não é, e nós temos inúmeras provas disso na palavra de Deus, muitas e muitas, porque nós quadrangulares somos dispensacionalistas, e nós cremos nas dispensações do Senhor. Então a primeira dispensação é a inocência, depois vem as dispensações até a lei. Não vou falar uma por uma aqui, vou deixar você estudar. Tem um livro muito bom do Júlio Rosa, que é um irmão quadrangular lá de Porto Alegre, um grande homem de Deus. Ele redigiu um livro sobre dispensações, e um homem de Deus, e um livro muito bom para você estudar e procurar, para você entender o que são as dispensações. E nós hoje vivemos na dispensação da graça. A igreja está na dispensação da graça, e virá um milênio com o Senhor, e aí nós vamos estar na última dispensação, e depois vem o fim dos tempos. Aí o povo morre de medo, né? O fim dos tempos, o que é o fim dos tempos? As pessoas não entendem isso. O fim dos tempos quer dizer, meu irmão, que acabou o tempo, não conta mais tempo, e nós vamos entrar no estado eterno, uma eternidade com o Senhor, e passaremos a eternidade. Aí os dias não serão contados, as irmãs não vai mais se preocupar com envelhecer, vai ficar tranquila, não vai precisar mais de botox, não precisa a beleza virá, porque conforme lá em próprio Paulo fala isso em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala ali que nós teremos corpos incorruptíveis, teremos corpos glorificados, e iremos ao céu se encontrar com o Senhor. Não é o Senhor que vem à terra e reina na terra. A segunda vinda de Jesus, ela é em duas etapas. A primeira vinda é secreta, é o arrebatamento. O termo em grego aqui é rapago, é o verbo rapago. E esse verbo aqui, ele é usado somente nesse texto. Deus revelou para Paulo aqui utilizar, porque Paulo tinha o conhecimento de toda a lei. Para quem conhece a vida de Paulo, Paulo foi o melhor aluno do melhor mestre de Israel sobre a lei. Naquela época não existia homem mais habilitado do que Paulo para interpretar a lei de Deus, a Torá, o Velho Testamento, e Deus revela para ele nas suas 13 epístolas, e ele deixa muito para a gente entender disso, que a igreja será arrebatada, e nós viveremos com o Senhor, e aí sim você vai passar pelo tribunal, pelo julgamento de Cristo. E qual é esse tribunal? O tribunal da bênção, onde você vai receber ali o seu galardão, onde você vai ver aquela irmã que orava escondido lá no canto, pastor, recebendo a coroa de pedra lotada, e eu aqui na frente recebendo minha coroa. Se tiver a coroa já tá bom, não precisa de mais, só de estar lá já tá ótimo, não precisa de mais nada, só de estar ali é suficiente para mim. Eu não quero glória, mas nós vamos ver, porque o Senhor é um Deus justo. Ao contrário dos juízes dessa terra, que cometem grandes injustiças, o justo juiz é Jesus, e diante dele nada passará, e ele julgará todas as nações com justiça, com verdade, porque ele é o nosso Senhor. Vamos à igreja de Laodiceia então. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A última igreja aqui, essa igreja, ela tem um problema sério aqui. Estas são as palavras do Amém, do testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo e se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre o colírio para ungir os seus olhos e poder para enxergar. Repreendo o discípulo, aqueles que amo. Deus repreende o discípulo que ele ama. Cada uma das igrejas somos nós. Nós nos identificamos com isso, desde perder o primeiro amor, desde nos sentirmos perseguidos em dados momentos, desde nos sentir ali, não se incomodar mais com aquilo que acontece no mundo. Você vê ali um jornal: o fulano matou a esposa. Isso é normal. Não é normal não,
irmãos. Isso é pecado, isso é assassinato, isso é crime. Isso é uma família sendo destruída, é Satanás ganhando mais uma. Nós temos que nos incomodar, sim. Quando fala, Jesus morreu e ressuscitou, amém. Amém não, você tem que dar um pulo. Tem que dar glória a Deus e louvar o nome do Senhor. Porque não foi algo tão simples quanto parece. Você não morreria na cruz por outra pessoa, eu tenho certeza disso. Raramente uma pessoa tomaria o lugar de um desconhecido. Não estou falando de familiar, de filho, de irmão. Eu estou falando de um desconhecido. Jesus morreu por toda a humanidade. E Ele se entregou. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Porque ali Ele não estava se oferecendo apenas como um sacrifício vivo. Ele estava vencendo cada um dos pecados que você não consegue vencer, que eu não consigo vencer. Então não é normal o sacrifício na cruz. É algo que nós temos que louvar muito a Deus. Quando você olhar para a cruz, olhe e fala, eu não era digno, mas o Senhor me tornou digno. Por isso eu não posso ser morno, irmão. Por isso igreja não pode ser morna. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ou nós somos do Senhor ou não somos do Senhor. O Senhor Jesus foi muito claro com relação a isso. É sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. O que está em cima do muro já é do diabo. Não adianta ficar em cima do muro. Ou nós somos ou não somos. E essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. E se nós perseverarmos, e Ele fala aqui como a última igreja, se vocês estão nessa prática, estão nessa dificuldade, se você se arrepender, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh, aleluia! Ele dará o direito da eternidade. Tudo começou lá no Jardim do Éden, com Adão. Ele perdeu o direito de estar ali, mas Jesus veio e reconquistou. Como Paulo diz lá em Romanos, o primeiro Adão perdeu e o segundo Adão veio para reconquistar tudo aquilo que estava perdido. E ele veio, vamos ler um texto aqui para concluirmos essa mensagem. Aleluia, Jesus. Apocalipse 22, versículo 17. Oh, Deus maravilhoso. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que quer ouvir diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba da água da vida. De graça você beberá da água da vida, por todo sempre. A água da vida está aqui hoje, advertindo você, irmão, advertindo a mim, irmãos. Eu ouvi essa palavra primeiro que vocês. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. É hora de nós levantarmos e restaurarmos o nosso altar. Jesus está às portas. Ali na última igreja ele fala, eis que estou à porta e bato. Isso não quer dizer que é a porta e bato para te converter, não. É eis que ele está à porta e está chegando, e que Jesus está voltando. A volta de Jesus é iminente. Sabe o que significa iminente? A qualquer momento o Espírito Santo pode dar ali, Jesus dar a ordem, Deus Pai dá a ordem, e vem ali os anjos e rapta a igreja. E a igreja é raptada, e só aqueles que são igreja, porque Jesus diz que o joio e o trigo crescem juntos, e aqueles que são igreja subirão e receberão. Os demais vão ficar aqui, vão passar por grande tribulação. Eu não quero passar pela tribulação, e eu também não quero que você passe. Por isso eu te digo hoje, se você está em uma dessas práticas que foi falado aqui, ou outra que nem foi falada, isso é entre você e Deus. Não sou eu que tenho que saber, não é o pastor Wallace que tem que ficar sabendo, mas é você e o Senhor. Reflita sobre isso. Seja a igreja missionária, a igreja da Filadélfia dentro da tua casa, a igreja que mesmo tendo pouca força, guarda a palavra do Senhor. Nós temos que guardar essa palavra,
Todos os dias da nossa vida, como Deus diz a Josué, medita nessa palavra dia e noite, eu te darei vitória onde quer que você for. E Josué meditou na palavra de dia e de noite, e ali ele recebeu vitória. E a palavra diz que ninguém pôde contra o povo de Israel, enquanto Josué foi líder de Israel. Todos os povos viviam assombrados, porque o líder de Israel era Josué, homem temente a Deus. Josué e Calebe, aqueles que creram desde o começo. Eles saíram do Egito e conquistaram a nova Canaã. E hoje eu te falo para você, você que já saiu do Egito, você que ainda está indeciso, sai logo do Egito. Sai logo do Egito, que Jesus está voltando, e nós temos que chegar juntos na nova Canaã. Eu quero fazer uma oração, se coloca de pé, igreja. Não vou convidar ninguém aqui na frente, mas você que sentiu no seu coração, que está em falta com Deus e precisa buscar no Senhor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai, para te agradecer pela tua exortação, pela tua palavra, porque a palavra de hoje é para a glorificação do teu santo nome, a tua palavra, essa mensagem é para a exaltação do seu nome, e nós estamos aqui como igreja, Pai, muitas vezes falhos, muitas vezes pecadores, muitas vezes nós rompemos com a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, mas nós estamos aqui, Senhor, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua graça, clamando pelo Senhor em nossas vidas. Oh Deus, venha restaurar cada coração que está aqui, cada necessidade, vai visitando agora, Pai. Muda, Senhor, pensamento, Senhor, muda a mente, muda a direção, que haja conversão real aqui nesse momento, que pessoas que estão há anos na igreja e precisam vencer em determinadas situações, em determinados campos da vida deles, dá a vitória agora, Senhor. Muda, Senhor, quebra essa corrente, quebra esse cativeiro em nome de Jesus. Oh Senhor, vem com o seu poder sobre nós nesse dia, nessa noite. Derrama, Senhor, o teu poder, que nós possamos sair daqui como uma igreja poderosa, uma igreja que é sal, uma igreja que dá tempero, uma igreja que é luz, uma igreja que é um farol em direção ao seu altar, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor como o único e suficiente Salvador, a oportunidade está dada. Ao final do culto pode procurar uns dos diáconos, o pastor Wallace está aqui, o pastor José, procure um dos músicos, todos estão habilitados a te conduzir em oração, e a porta do céu está aberta para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu passo a palavra.